Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Caroline Lina e eu sou jornalista aqui da FTD Educação. E hoje, dando seguimento à celebração de 1 ano do Clique Literário, eu tô aqui com o Paulo Lima e a gente vai bater um bate-papo super legal. A gente sempre tem dúvidas como se apresentar, então eu acho que nada melhor do que você se apresentar ao invés de eu dizer quem é Paulo Lima para quem tá nos assistindo. Então assim, quem é Paulo Lima? Então, Carol, essa é uma pergunta que eu sempre me faço todo dia. E a gente, quando é professor, quando é educador, às vezes quer colocar um currículo, né? Faz lá o Lattes, coloca lá que tem mestrado, tem doutorado, um monte de coisa. Como é que eu tenho me apresentado para os professores, estudantes, pais com quem eu converso todos os dias? Eu digo, eu sou o Paulo, biólogo, 54 anos, professor, pai e contador de histórias. Porque eu acho que isso resume a vida de quem trabalha com educação, a vida de quem lê, escreve e quer passar uma mensagem para as pessoas. Sim. E ainda falando sobre quem é Paulo Lima, eu quero saber também quais as suas paixões na vida. Paixões são muitas. A primeira delas, os meus filhos, a Adri, a minha esposa, uma grande paixão. A biologia e a sala de aula, o trabalho com estudantes. Porque eu acho que a gente se renova, né? O Rubem Alves falava uma coisa muito legal, a gente se torna eterno naquele que a gente educa. Então, aquela coisa de estar em sala de aula, falando com professores e estudantes, é uma grande paixão. Então, eu te diria, Carol, resumindo, a minha família, né? Importante para mim, é por eles que eu acordo todo dia, é por eles que eu vou ao trabalho, é para eles que eu conto essas histórias que eu conto todo dia. E o mundo da educação, que é onde a gente tem um grande desafio, que é onde a gente tem que fazer o nosso país e o nosso mundo avançar. Então essas são as minhas grandes paixões. E pegando esse gancho, por que biologia? O que te encantou a seguir esse caminho? Carol, eu sempre fui aquele menino curioso, né? Com uma idade muito precoce, com 6, 7 anos, no sítio da avó, acho que me ajudou muito, né? Ter convivido com um sítio muito parecido com o do Pica-Pau Amarelo, cercado de bichos, galinhas. Eu era o Pedrinho, mais ou menos isso, eu era o Pedrinho. E corria atrás das primas da minha irmã com lagartixas, com sapos. Sempre fui curioso de entender como é que a vida funciona. E aí, também gostava muito de escrever, gostava muito de ler, gostava muito de contação de histórias. E aí a vida foi me levando, né, para os caminhos da biologia. Então me encontrei no final na época nem era ensino médio, né, era o 2º grau. Me encontrei com a biologia, fiz o vestibular e aí não parei mais. Hoje, claro, estou um pouco afastado da preservação, mas atuei muito em campo. Atuei no Projeto Tamar, inclusive temos um texto, né, no Clique sobre a minha vida como preservacionista, mas a biologia está dentro de mim desde muito cedo. E por que professor? Por que você decidiu ir por esse caminho, por lecionar? Então, muito cedo eu entendi que a gente precisa passar uma mensagem, ter um propósito nessa vida. Se a gente veio junto nesse planeta, ao mesmo tempo, e por um tempo limitado, a gente vê, 80, 90 anos, é nada perto do que esse universo está aí já existindo, né? A gente precisa deixar essa mensagem. E todo mundo é professor em algum momento. Você tem o seu filho, ou antes de ter filhos, decidi não ter um filho, tem um sobrinho, tenho alguém que eu preciso ensinar alguma coisa por segurança ou por necessidade. E aí eu decidi adotar essa carreira. Uma preocupação que eu tinha, Carol, na pandemia, que nos levou tanta gente amada, tanta gente querida. Eu pensava, e se eu for embora e não ensinei tudo aquilo que eu sei e que vai morrer comigo? Então eu me apressei em criar um canal no YouTube para colocar aulas para ajudar professores, estudantes a criar suas aulas online, a melhorar o seu estudo lá com PDFs, com PowerPoints, e para deixar isso como um legado meu. Graças a Deus eu ainda estou aqui, né? Consegui sobreviver e essa carreira para mim eu acho que é fundamental para que você se melhore, ajude as pessoas a melhorarem e aí a gente numa universalidade a gente consegue melhorar o mundo inteiro, né? E você disse que é contador de história, né? Você se descreveu como contador de história. De onde surgiu esse amor pela escrita, pelas histórias, por contar histórias também? Então, isso vem de longe, Carol. Eu lembro, eu era muito pequeno, 5, 6 anos, e o pai trabalhava no Banco do Estado, lá no Rio Grande do Sul,
E tinha, nossa, um trabalho na época daquela que as moedas mudavam, ele era departamento financeiro. Ele tinha, infelizmente, pouco tempo para chegar pra gente e brincar comigo, com a minha irmã. Era um pai carinhoso, mas a gente entendia esse volume de trabalho. Mas uma coisa me marcou muito. Toda semana, 1 ou 2 vezes, ele trazia uma revistinha em quadrinhos da Mônica, do Tio Patinhas, e eu comecei a colecionar isso bem pequeno. Mal e mal sabia ler, comecei a aprender a ler ali. E eu guardava ia dormir com essas revistinhas e elas formavam uma pilha. Muitas vezes ela desabava sobre mim, essa pilha, eu dormindo, tapado com revistinhas. É um processo inicial, né? Você primeiro entende as palavras, entende as letras, alfabetizado, e aí começa a escrita. E muito jovem eu comecei a escrever. E a contação de história vem do fato da gente acumular experiências. Todo mundo é contador de histórias. Você tem coisas boas, você tem coisas não tão boas que você viveu, experiências, amores, dores que você vai acumulando. E aí você é capaz, tem pessoas que dizem, eu não consigo chegar num palco e contar uma história. Mas você vai falar pro teu sobrinho, pro teu neto, você tem isso lá dentro. E eu procuro colocar isso para fora nas aulas que eu levo para os meus estudantes, para os professores, e estimular, porque eles vão ser contadores de história. O pessoal que está no ensino médio, nos anos finais, está começando a acumular suas histórias. E lá na frente eles também vão ter a chance de contar essas histórias. Você falou do seu gibi de Turma da Mônica, também foi uma das primeiras coisas que eu comecei a ler quando eu era criança. E uns gibis que tinham do Monteiro Lobato também, do Sítio. E aí, falando de livro, você tem alguns na bagagem, né? Então, tipo, qual é o desafio de escrever um livro? Me fala um pouco sobre o seu livro mais desafiador. Carol, o meu livro mais desafiador foi o primeiro, foi a Ilha da Trindade, o Brasil Desconhecido, que é o relato da minha experiência na Ilha da Trindade com o Projeto Tamar, uma ilha oceânica com 8 km², onde só tem uma equipe de marinheiros e uma base do Tamar. Eu fiquei lá 4 meses e escrevi um diário, um relato em diário. E aí, quando eu voltei, eu decidi lançar isso no formato de livro. Só que eu não podia colocar um diário publicado, eu queria romancear isso. Então transformar, e aí eu lembro na Ilha do Tesouro, do Stevenson, que a gente tem uma narrativa de aventura, de desafios. Eu pensei, como é que eu transformo isso sem inventar muito? Claro, eu tenho que trazer a realidade no formato de livro. Então foi o desafio transpor esse diário, que era um diário assim seco, né? Um diário organizado, burocrático, numa aventura que a pessoa lesse e pensasse, nossa, eu quero estar nessa ilha um dia, eu quero conhecer uma tartaruga marinha. Então foi isso que eu pensei e foi esse o meu maior desafio. E você tem costume de escrever diário até hoje? Eu anoto, eu tenho um caderninho do lado da cama com lápis, às vezes eu acordo de madrugada, tenho uma ideia, escrevo, de manhã cedo elaboro aquilo, escrevo o que aconteceu no meu dia. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, o nosso celular é um grande, então às vezes eu estou no supermercado com a minha esposa, notas, né? É verdade, bloquinho de notas, estou no supermercado fazendo uma compra, olha alguma coisa sui generis que aconteceu, anoto ali, ideia para livro, né? Então eu já anoto ali, já fica registrado. E agora falando de Clique Literário, né? Como funcionam os bastidores da sua coluna, né? Que é Colocando em Prática. E como você desenvolve seus textos, que eles são sempre cheios de muitas referências, né? É legal a gente ler a sua coluna, porque parece que a gente está ouvindo uma história, né? Realmente está contando ali histórias. Então, como que funcionam os bastidores para essa coluna? Isso é uma pergunta muito boa, Carol. A gente tem, claro, a nossa reunião de pauta mensal, que nós discutimos, são apresentados alguns temas, e eu seleciono previamente 1 ou 2 que eu vejo que tem potencial para que eu conte uma história. Eu não simplesmente vou sair escrevendo no mesmo dia, não. Eu deixo aquele tema ali, vou amadurecendo, converso com meus filhos, converso com a esposa, dou algumas aulas e vou fazendo pequenas notas. Quando eu sinto que aquilo tomou corpo, eu sento e aí vou para o computador e começo a redigir o texto. Vai ser um poema, vai ser uma narrativa, vai ser um pequeno conto, eu não sei. Ele vai surgir na hora. Eu sempre gosto de colocar algumas frases iniciais para trazer um gancho para a pessoa meio que, opa, prendeu, né? Na aula a gente tem uma regrinha, você tem 10, 15 minutos para prender a atenção do seu estudante. Se você não fizer algo que desperte a atenção, você vai ter uma aula meio morna. Então, eu sempre no começo, como foi o texto das tartarugas, né, eu falei, ó, esse sou eu. Dá para ver que eu tenho que tomar alguma decisão na minha vida, né? Então, e coloquei a foto, eu deitado na areia, do lado de uma tartaruga lá de 350 quilos.
Ah, esse seu texto do Projeto Tamar é o meu favorito. E é exatamente isso. Quando você abre, você vê aquela foto, você fica, não, é ele, não acredito. Aí você vem com a citação que faz a gente ficar pensando, faz ficar refletindo, né? Mesmo depois de terminar a leitura, você continua refletindo. Eu acho isso incrível nos seus textos. Exatamente. E esse texto que a gente está falando do Projeto Tamar foi o texto que não está falando ali o Paulo do Clique Literário, o Paulo consultor da FTD, está falando o Paulo biólogo. Eu me transportei para o meu tempo de Tamar, peguei todos os meus diários, peguei lá, eu tenho as tartaruguinhas marinhas que a gente tirava do ninho, que já estava com algum problema, que a gente preservou lá no formol. Eu tenho uma carapaça na casa do meu pai, então revisitei essas coisas, né, do meu imaginário, né, daquela mobília afetiva que eu tenho, e aí eu transformei isso no texto. Por isso que eu acho que ele ficou... Eu vou te confessar que é o texto que eu mais gosto da nossa série. Então essa era a minha próxima pergunta, era tipo, qual o texto mais legal de escrever? Qual o seu texto favorito aí nesse um ano de literário? Teve dois, e aí esse é o mais, e o que eu falo para os estudantes do caderno, aquele ali, eu tenho que me segurar para não chorar quando eu escrevo alguma coisa que eu vou falar sobre, é um poema maravilhoso, o caderno é uma materialização do que é a vida de estudante. E aí o grupo teve a sensibilidade de colocar a música, né? Colocamos a música no final, o videozinho do YouTube. Então aquele ali me puxou pelo emocional. Que essa música, raramente eu consigo ouvi-la sem chorar um pouquinho. Eu sou um cara muito emotivo, todo pisciano, né? Então eu já tenho esse lado emotivo. Mas esse eu diria que são os dois textos que me deixaram mais satisfeito em escrever. E para a gente fechar com esse bloco de perguntas, eu queria que você desse um conselho. Eu não sei se é exatamente essa palavra, tem gente que não gosta da palavra conselho, mas um conselho para os professores que estão nos assistindo. Um conselho, você professor, professora que me ouve agora, conte as suas histórias. Incentive o seu estudante, o seu aluno a contar as histórias dele. Todo mundo tem uma vida maravilhosa de histórias para contar. Às vezes o trabalho, aquela nossa pressão, a burocracia do dia a dia na sala de aula, faz com que a gente entre num automático a gente fala hoje, eu estou na correria, né? Você fala para a pessoa, como é que você está? E ela fala, estou na correria. Correndo de quê? Correndo para onde? Vamos acalmar, vamos tranquilizar e talvez tentar começar a passar para esse nosso estudante a ideia de colocar no papel suas ideias, as suas histórias, porque lá quando a gente for velhinho, tiver aposentado, que coisa boa encontrar o estudante, falou, mãe, vem cá ver, ó, deixa eu te mostrar aqui, meu filho, esse aqui foi o melhor professor de biologia que eu tive, essa foi a melhor professora de redação, com ela eu aprendi a colocar minhas ideias no papel. Então pratiquem a contação de história, isso é uma coisa, temos especialistas para isso, temos sempre, mas cada um de vocês já contou uma história para um filho, para um sobrinho, para um neto, e sabe fazer isso muito bem, coloquem para fora isso. Esse é o recado, cara. Ótimo. E não só para o professor, né? Acho que todo mundo conte suas histórias. Todo mundo, pais, mães, avós, tios, tias, né? Eu sou fã de ouvir histórias das minhas avós, dos meus pais. Sempre pergunto a mesma coisa várias vezes, porque cada vez que conta, você conta de um jeito, passa algum detalhe, passa alguma coisa. E se a gente for pensar, a nossa humanidade começou a ser humanidade assim. Nós não tínhamos livros, nós não tínhamos escritas. Até hoje na África as tribos se reúnem, sentam no centro de uma fogueira e praticam a sua tradição de forma oral, contando histórias, ninguém registra nada. E aí tem sempre um ancião para corrigir alguma coisa e para colocar nos jovens essa ideia, a sua história é a sua vida, então conte para os outros, você se perpetua contando histórias. E agora a gente vai para um ping-pong, vamos uma palavra, uma resposta, uma palavra, uma resposta, para ver o que sai daí. Vamos lá. Então, vida. Amor. Sorte. Se relacionar. Animal. Tartaruga. Tava na expectativa para ver se você ia responder alguma coisa diferente. Infância. Lembranças. Uma saudade. Minha mãe. Um desejo. Ser feliz. Um medo. Não ter tempo suficiente de amar as pessoas que eu quero amar. Um livro. A Origem das Espécies, do Darwin. Um autor. Rubem Alves. Um filme. Nossa, essa é difícil. Um filme. O Encontro. O Encontro, que é um filme que fala
justamente sobre essa coisa de você precisar se reencontrar e contar uma história. Uma personalidade. Papa Francisco. Um marco na história. Um marco na história, para mim, é um momento... eu vou abrir um parênteses, não vai ser uma resposta rapidinha. Tem uma grande antropóloga, socióloga americana, que ela está fazendo uma palestra e uma aluna perguntou: professora, qual foi o primeiro momento que a gente pode dizer na história da humanidade que a gente teve humanidade? É uma ponta de flecha, é um arco, é um vasinho? Ela falou: não, é um fêmur cicatrizado. Porque no momento que eu encontro um fêmur cicatrizado dos primeiros hominídeos, quer dizer que alguém pegou essa pessoa, porque imagina na savana, um animalzinho com fêmur quebrado, ele vai ser devorado rapidamente. Alguém pegou essa pessoa, levou para uma caverna, cuidou, deu remédio e o fêmur colou. Então teve cuidado. O cuidado é o primeiro momento de humanidade. Esse foi o marco que eu acho que define a gente entre animais e seres humanos. E o que te faz sentir frio na barriga? Ainda bem, é todo momento antes de entrar numa aula. É como um teatro. O pessoal que está me ouvindo aí, que sabe que é da parte das artes, do teatro, do cinema, sabe disso. Todo mundo, por mais experiente que seja, tem um friozinho na barriga. Eu tenho toda vez. Depois passa, mas é bom ter esse friozinho. Né? O medo que te leva para frente. Te move. Te move. E o que te inspira? Os meus filhos me inspiram muito. Porque eu sei que eu estou transmitindo alguma coisa sempre para eles, mas eles me ensinam muito porque eu tenho muitos erros. Eu não sou uma pessoa perfeita. E eu me melhoro a cada dia tentando levar para eles as coisas que a gente considera, né, como senso comum, corretas. E qual a trilha sonora da sua vida? A trilha sonora da minha vida é Bon Jovi, It's My Life. E qual a coisa mais inteligente que o ser humano já fez? Eu como uma resposta geral, eu colocaria a arte. Né? Porque a arte eu acho que e aí coloco a pintura, a música, a expressão corporal. A arte é a expressão mais sublime daquilo que nos define como ser humano. Ela te faz chorar, ela te faz rir, ela te faz ter medo, ela te faz ter raiva. Então ela coloca para fora da gente aquilo que a gente tem de mais humano. E a gente, para fechar, né, não poderia ser diferente, já que como você, na sua coluna lá no Colocando em Prática, você sempre abre os textos com uma frase ou um pensamento. E às vezes você também fecha os textos com uma frase ou um pensamento. Essa é a nossa última pergunta. Uma frase ou um pensamento. Eu vou trazer o Rubem, né? Que ele, perguntado já velhinho, né? No final da sua, não vou dizer vida, mas no final da sua carreira, porque ele vive em nós. Ele foi perguntado por um repórter que disse assim: professor, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar até aqui onde você chegou? E ele disse: eu só cheguei onde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E aí ele completa: Carol, ser professor, contar essa história, é passar a vida para os alunos. A missão do professor é dizer: vão viver a vida, aproveitem, experimentem, vivam as coisas. E aí ele termina dizendo que a gente se eterniza, né, na pessoa para a qual a gente ensinou. A gente vai ser eterno para todo mundo que a gente passou algum ensinamento. Muito obrigada, Paulo, por todas as suas palavras, seus conselhos, com certeza muito enriquecedor para mim e para quem está nos assistindo em casa. Foi um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado, eu que agradeço, Carol, foi um prazer também. Espero que o pessoal aí tenha gostado do nosso bate-papo. E você fique ligado e nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, que está aqui embaixo. Em breve, muitas novidades no Clique Literário. Até mais!